Olá a todos e todas, eu sou o professor William Tito Maia Santos e hoje vou dar continuidade à nossa disciplina de Políticas Públicas a partir da aula 2. Só relembrando um pouco, na aula passada nós trabalhamos alguns elementos que envolvem a definição e a complexidade do termo política e de que maneira esse termo, ou esse conceito, vai ter influência a respeito das políticas públicas, né? Vimos a definição da política pública, de que maneira a gente pode entendê-la, e hoje eu vou dar continuidade a partir de algumas características que indicam as políticas públicas. Não é um consenso, obviamente, que eu estou falando aqui a partir de vários autores, não só a autora que tem o livro base dessa disciplina, mas também outras discussões, porque o objetivo dessa disciplina e dessa aula específica é exatamente trazer outros elementos que a gente vai, em outros momentos, aprofundar durante a disciplina e no próprio AVA. Bom, quais seriam algumas características que envolveriam as políticas públicas de uma maneira geral? Então, as políticas públicas vão constituir linhas de orientação para a ação pública, sob responsabilidade também de uma autoridade que normalmente é pública ou estatal, que é um organismo que aloca e administra bens públicos como saúde, educação e assistência, sobre o controle democrático da sociedade. Nós sabemos que esse controle dito social, o controle social, é muito deficitário e ainda se passa por um plano idealizado no Brasil, mas é necessário, né, dentro da democracia, na concepção que temos do nosso país. E que estão, inclusive, determinadas e especificadas nas leis que regem o nosso país. Uma segunda característica é que as políticas públicas visam concretizar direitos sociais, principalmente os direitos sociais, conquistados pela sociedade e previstos nas leis. Temos leis que garantem uma série de direitos e que vão ser colocados em prática a partir das políticas públicas. Esses direitos estão postos muito claramente, por exemplo, na nossa lei maior, que é a Constituição Magna, a Constituição de 1988, em que especifica uma série de direitos que a população tem e que vão ser, a partir daí, elaboradas leis específicas que vão lidar com um determinado setor, com determinada problemática, como, por exemplo, a questão da saúde, né? Que existem leis específicas que vão gerir ou estruturar de que maneira as políticas de saúde vão ser desenvolvidas no Brasil e que vocês vão estar, obviamente, que vendo durante esse curso. Bom, esses direitos declarados e garantidos nas leis só têm aplicabilidade por meio das políticas públicas, correspondentes ao tema do direito, aos quais, por sua vez, operacionalizam-se por meio de programas, projetos e serviços. Você pensa uma concepção de uma política de saúde, por exemplo, o SUS, o Sistema Único de Saúde no Brasil, mas ele é operacionalizado a partir de uma série de programas, de projetos, de serviços que são, vamos dizer assim, hierarquicamente subordinados a essa política maior que é o Sistema Único de Saúde no nosso país. Uma terceira característica é que as políticas públicas elas vão se guiar pelo princípio do interesse comum e da soberania popular, e não apenas do interesse particular e da soberania dos governantes. Como eu falei anteriormente, é uma dimensão extremamente complexa e extremamente necessária também em nosso país. Uma quarta característica é que deve visar a satisfação das necessidades sociais e não só da rentabilidade econômica privada. Infelizmente, só fazendo um parêntese nessa aula, é claro que nós tivemos um avanço nas últimas décadas de uma série de direitos, de uma série de políticas que, infelizmente, nos últimos anos, vem fazendo com que haja, de certa forma, um retrocesso em relação a essa característica das políticas públicas, né? Do não atendimento das necessidades nitidamente sociais e não privadas, e não envolvendo o capital propriamente dito. Mas é um grande desafio e que nós devemos, obviamente, que pensar bastante e lutar e desenvolver o controle social, até pensando especificamente no tema e na proposta dessa especialização, que é trabalhar diretamente com o SUS, a gestão em saúde no SUS, e vocês que são, obviamente, trabalhadores ou serão trabalhadores do SUS, essa é uma questão bastante importante. Mas pensando também na política enquanto um campo de ação, a política enquanto essa forma de ação nas políticas públicas, aquele que trabalha, vocês ou aqueles que têm interesse em trabalhar na área das políticas públicas, principalmente na área da
políticas da saúde, o SUS especificamente, vai implicar necessariamente intervir, entre outros aspectos, nos níveis de prevenção, reabilitação e equiparação de oportunidades, principalmente para aqueles que estão excluídos. Isso vai implicar também considerar o ser humano não como um número, como estatística, como um estorvo, ou como Bauman fala, como um refúgio humano, mas sim considerar que precisamos desenvolver e alcançar a dignidade do ser humano. E uma forma muito concreta de fazer isso, mais do que concepções e ideias, é o desenvolvimento de políticas públicas efetivas ou genéricas ou específicas que vão exatamente tentar levar ao alcance dessa dignidade do ser humano como um todo. Esse seria o grande desafio que, por exemplo, dentro do campo da assistência social, do serviço social, é chamado da grande questão social e de que maneira o país ele vai se posicionar e vai desenvolver ações para diminuir ou para talvez dirimir no futuro essa questão social que ainda é extremamente complexa em nosso país. Nesse sentido, pensando a política como campo de ação, é preciso diferenciar uma ação coletiva, que no campo da política vai significar a persuasão ou um confronto, de um movimento social que pode ser organizado ou não organizado, que também é uma experiência bastante recente no país, não só movimentos sociais que têm uma pauta específica, mas movimentos muitas vezes que não tem uma relação com o partido político ou que não tem uma pauta muito específica, vai lutar por uma série de reivindicações. De que maneira esses movimentos sociais vão pensar políticas públicas e vão desenvolver ações para a cobrança e também da avaliação e fiscalização dessas políticas. Nesse processo de construção e atuação nas políticas públicas, a gente tem que considerar também vocês enquanto atores, enquanto aqueles que vão estar gerindo, atuando diretamente nas políticas públicas, mais especificamente no campo da saúde. É um campo extremamente interdisciplinar que envolve não só a atuação profissional, estar na assistência propriamente dita, ou na gestão, mas também a pesquisa de que maneira as políticas públicas hão de pensar outras possibilidades de ação no campo prático. E essa dia de inclusão e exclusão, principalmente a exclusão social, ela vai estar sempre presente na consideração do que sejam e dos objetivos que vão estar implicados nas políticas públicas. São os conceitos mais atualmente utilizados para tratar dos efeitos das desigualdades ocasionadas principalmente pela globalização e que faz aumentar a exclusão e que faz aumentar cada vez mais, infelizmente, a questão social em nosso país e de que maneira as políticas públicas vão poder ajudar talvez a diminuir um pouco mais essa questão social, ou quem sabe no futuro que nós possamos ultrapassá-la. Bom, mas no desenvolvimento, na proposição e na cobrança, existe uma série de atores, atores políticos, dentro da literatura inglesa são chamados de stakeholders, mas dentro da literatura aqui do Brasil são chamados de atores políticos, são aqueles atores cujos interesses poderão ser afetados positiva ou negativamente pelo rumo tomado por determinada política pública. Esses atores políticos podem ser tanto indivíduos como grupos e organizações, mas eles também são específicos e possuem características diferenciadas, como nós vamos ver. Os mais conhecidos, e claro, e obviamente onde existe uma associação muito forte em relação às políticas públicas, são os atores estatais, aqueles que atuam no campo do Estado, não só durante um determinado governo, mas que estão na máquina do Estado como um todo. Seriam aqueles que exercem funções públicas no Estado, tendo sido eleitos pela sociedade para um cargo por um determinado momento, por um determinado tempo, como os políticos, que são eleitos a partir de partidos políticos em nosso país, ou atuando de forma permanente ou provisória, como servidores públicos que operam a burocracia, mas também muitas vezes aqueles servidores que não são necessariamente concursados, mas que ocupam durante aquele determinado governo a máquina pública. Então seriam considerados os atores estatais, que fazem parte do Estado. Só que além do Estado, pensando nessa dimensão dialética que existe na atuação nas políticas públicas, nós temos também os atores não estatais, chamados também privados, em uma determinada literatura, por alguns autores, mas a gente vai estar trabalhando aqui na dimensão dos atores não estatais, ou seja, que não fazem parte do Estado propriamente dito, nem dos governos, mas que estão implicados direta e indiretamente
nas questões das políticas públicas, como, por exemplo, entre outros, os centros de pesquisa, os grupos de pressão, de interesse, de lobbies, né, que no Brasil nós temos uma tradição muito forte nesse sentido, os lobbies para atender determinados interesses, determinadas pautas políticas, os movimentos sociais os mais variados e, como eu falei anteriormente, os movimentos tanto organizados como sem uma organização aparente de um partido, um determinado grupo, né, movimentos muitas vezes espontâneos, as entidades de representação empresarial, os sindicatos, tanto patronais dos patrões como também dos trabalhadores, e entidades representativas da sociedade civil organizada, como ONGs, institutos, ou mesmo associação de bairros e por aí vai. Então, todos esses atores também estão implicados não só na proposição de temas ou de pautas ou de ações específicas nas políticas, mas também na sua participação, muitas vezes, e também na sua cobrança, né? E tentando fazer uma ponte em relação ao que a gente falou na aula passada, alguns autores consideram que esses atores também são não só propositores e aqueles que realizam algum tipo de controle social mais direto e efetivo, mas também uma ação desenvolvida, por exemplo, por uma ONG, uma organização não governamental, poderia também ser entendida como uma política pública, apesar de que não é desenvolvida pelo Estado, né, por um determinado município, ou por um Estado da nação, ou mesmo pela federação como um todo, pela nação. Então, um determinado projeto social desenvolvido por uma ONG também seria uma política pública, mas não existe um consenso na literatura em relação a essa concepção do que sejam as políticas públicas. Mas, de qualquer maneira, tem aí uma função muito importante, enfim, na cobrança e no controle do rumo das políticas. Bom, além disso, além dessa discussão sobre os atores, existe dentro da literatura também uma discussão a respeito de como acontece o ciclo, vamos dizer assim, das políticas públicas. Quais são os passos que são dados em relação às políticas como um todo, desde a sua concepção até a sua avaliação. Devido ao fato de que as redes e as arenas das políticas setoriais, nos mais diversos setores, né, saúde, educação, assistência e por aí vai, podem sofrer modificação no decorrer dos processos, tanto de elaboração e implementação, é de fundamental importância ter-se em conta o caráter dinâmico e a complexidade do tempo dos processos políticos e administrativos. Então, nesse sentido, alguns autores acabam desenvolvendo um pouco uma tentativa de entender esse fluxo, esse processo, e vão chamar exatamente isso, o chamado ciclo das políticas públicas, e aí todas as etapas que fazem parte desse ciclo. Então, a formulação dessas políticas apresentam algumas fases ou etapas, como alguns autores chamam, que fazem parte, dentre outras, a formação da agenda, o planejamento, a escolha das ações, a execução propriamente dita e o processo de avaliação. Na formação da agenda, vai estar implicada aí a definição da lista das principais questões ou problemas sociais que serão foco das políticas, dentre as várias possibilidades. Obviamente que você tem que fazer uma escolha, você não pode atacar para todos os lados, em tese, mas você acaba escolhendo algumas áreas prioritárias em onde investir, onde atuar. Nesse sentido, na chamada agenda, ou as escolhas dos temas e dos setores que um determinado governo, um determinado ator político vai desenvolver ações, estão implicados uma vontade política, um processo de mobilização que se dá pela cobrança da população em relação àquele governo, pensando no governo, né, e o Estado como principal executor das políticas públicas, e também a relação entre custo e benefício, né, quanto eu vou investir e qual o benefício que essa determinada política vai ter naquela população, naquele tempo específico. Bom, elaborada a agenda, vai acontecer o planejamento, que é uma etapa que vai implicar uma definição das linhas de ação a serem adotadas para a solução do problema. Aqui vai ter uma interação muito forte entre os atores envolvidos, ou deveria existir, tanto estatais como não estatais, junto também com os elementos políticos, que vão objetivar-se pensar na melhor forma de se estruturar determinada política. Você vai planejar, você já sabe onde quer investir, o que você quer fazer, agora você vai planejar onde e de que maneira você vai investir em determinada política. A partir desse planejamento, você vai escolher as principais ações ou os passos específicos para o desenvolvimento dessa determinada política. Então, a definição dos recursos e dos prazos de ação de determinada política pública, sendo determinada também, é claro, pensando principalmente
nos órgãos do Estado as questões legais, as questões dos decretos, das normas, das resoluções e também outros atos da administração pública como um todo. Né? Importante. Além das escolhas, que seria uma especificação do planejamento, a gente vai ter a execução propriamente dita, que é o momento de se colocar em prática. Você já pensou, você já discutiu em tese com a população, com aqueles grupos de interesse e, a partir daí, você já elaborou ou já estruturou o que fazer e de que maneira e você vai executar. É o momento da ação, da transformação do planejamento e das escolhas em atos propriamente ditos. E aí é exatamente onde a política pública vai se efetivar. A última etapa seria a etapa da avaliação, que é o momento em que a ação é avaliada para se pensar na maximização dos resultados e saber principalmente se os objetivos foram alcançados. Pode ser aplicado em qualquer fase da implementação das políticas públicas, obviamente que normalmente ela é desenvolvida no final, né, para se avaliar se teve um impacto, se alcançou os objetivos. Enfim, era um pouco isso que eu gostaria de estar falando nessa aula número 2, eu trouxe alguns elementos que nós vamos trabalhar também no AVA e a partir de outros textos complementares a essa aula. Bom, pessoal, era um pouco isso que eu tinha para falar para vocês nessa segunda aula. Espero ter contribuído, espero ter sido claro. Nos encontraremos depois no ambiente virtual de aprendizagem, em que nós tiraremos as dúvidas e complementaremos o conteúdo dessa disciplina também com outros elementos, outros textos. Ok?